Olá pessoal, meu nome é Sergival Isídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão e estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto Educa Live, né? Lembrando a todo mundo que ainda nos encontramos no período de afastamento social, as aulas ainda não foram, as aulas presenciais não foram retomadas ainda e nós estamos realizando o trabalho à distância. Então, lembrar que todo mundo precisa se cuidar ainda, se proteger. Essa doença ainda está matando muito, né? Mais de 107 mil brasileiros já perderam a vida. É importante que as pessoas realmente tenham cuidado, se protejam, porque a doença é invisível e esse micro-organismo continua matando. Mandar um abraço para todos os profissionais e para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Eu trabalho com ciências e a gente está aqui hoje para dar continuidade às aulas do 6º ano. A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema urinário, como a urina é produzida, qual a importância desse conhecimento do trabalho dos rins, né? O trabalho renal, como isso pode se desenvolver na fisiologia humana, eu diria assim, na forma e na função do trabalho de trato. Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho melhor. Os meus meninos do 6º ano, da cidade de Ribeirão, vão acompanhar essa condição do conhecimento da produção da urina, e que tanto homem, mulher, do ser humano, naturalmente, tanto homem como mulher, a importância, né, do trabalho renal no organismo humano. Então, vamos lá, vamos dar continuidade a esse trabalho. Ó, gente, a urina, na verdade, ela é composta aproximadamente de 95% de água. Os principais elementos que são eliminados na urina, que nós chamamos de excretas, é a ureia, o cloreto de sódio e o ácido úrico, que o nosso organismo acaba sintetizando, organizando, produzindo e depois liberando junto com essa água, né? Lembrando também que o sistema urinário, que faz parte do sistema excretor humano, ele, na verdade, reaproveita muito dessa água. A gente vai perceber que o organismo passa diariamente pelos rins quase 1000 litros de sangue, é muita coisa, e também a informação que nós temos, cada ser humano, dependendo do peso e da altura, uma média natural de 5 litros de sangue no corpo humano. Então, imagine quanto de sangue nosso rim filtra todos os dias. É por isso que a gente lembra que uma pessoa que é hipertensa, que é diabética, ela tem normalmente o trabalho renal comprometido. É preciso ter um acompanhamento muito sério de um urologista, também um especialista, né? Nessa condição, que é um médico especialista no acompanhamento, o urologista, e a gente vai ver que existem outros profissionais que também acabam se envolvendo nesse acompanhamento desse trabalho renal. Então, o sistema urinário, ele tem a eliminação da urina, que normalmente é feita diariamente, constantemente, né? A gente consegue eliminar por dia uma média, quando os rins estão funcionando de maneira normal, uma média de 1,5 litro de urina por dia, que é muito importante. Então, às vezes, os alunos perguntam: professor, a gente tem que tomar quantos litros de água por dia? 2 litros, 3 litros, mais, menos? Ó, gente, a água em excesso também é prejudicial para o trabalho do rim, por incrível que pareça. A maioria dos profissionais da área de educação falam muito pouco a respeito do assunto, mas o excesso de água também não é bom. E quanto é o ideal de água para cada um? Gente, vai depender muito da atividade que você desenvolve. Se você gosta de esporte, se você gosta de correr, de jogar bola, jogar vôlei, andar de bike, algum tipo de atividade física que é o aconselhável, então, naturalmente, você vai ter uma condição de produção de urina razoável, a mesma quantidade, mas assim, você vai conseguir transpirar mais. Então, sua necessidade corpórea, a necessidade do seu corpo de ingestão de água pode variar de 2 ou um pouco mais de 2 litros por dia. Eu diria que 2 litros seria uma quantidade razoável ou mínima. Pode chegar a mais, mas também não deve se exceder. Tá bom? A gente vai entender melhor isso aqui. Então, assim, esses órgãos que são os rins e as vias urinárias acabam trabalhando na intenção, né,
de liberar essa urina, esse xixi, para que a gente tenha uma condição de vida melhorada. Existem, na verdade, algumas substâncias que são nocivas, que fazem mal ao ser humano, e os rins, através da urina, elimina essas substâncias diariamente, sem que você perceba. E quando há uma complicação maior, o urologista normalmente encaminha o paciente para o nefrologista, que seria o especialista que cuida especificamente do trabalho renal. Então, assim, seria o estudioso dos néfrons, que é um tecido específico que compõe o rim. Então, a gente vai entender melhor isso. Então, essas vias urinárias compreendem o ureter, a bexiga e também a uretra. Então, existe um papel determinado nos rins, com a intenção de reaproveitamento da água que você absorve e da eliminação do excesso, ou seja, daquela substância, junto com as substâncias que não são boas para o seu organismo, para poder você se manter em equilíbrio. Então aí a gente está vendo a dupla de rim. Nosso tecido recebe no sangue substâncias nutritivas e alguns compostos químicos que são tóxicos, que a gente imagina que esses façam mal ao nosso organismo, que neles se formam como resultados do complexo fenômeno de nutrição. Ou seja, quando você ingere as substâncias que são relativamente nutritivas para o seu organismo, também você acaba adquirindo substâncias que não são tão boas. Essas substâncias são consideradas danosas e devem ser naturalmente eliminadas para que não haja uma intoxicação do organismo e que esse organismo não venha a ficar em risco, ou seja, em perigo. Aí a gente vê uma imagem, né, que tem as glândulas suprarrenais, a veia, a artéria renal, o rim propriamente dito. A maior parte desses produtos que são nocivos, que fazem mal, que podem provocar um dano, são eliminados no trabalho do aparelho urinário naturalmente, diariamente. Somente uma parte mínima consegue ser liberada pelas glândulas sudoríparas, ou seja, pelo suor que você acaba juntando ou eliminando. O aparelho urinário tem a tarefa de separar o sangue do sangue as substâncias que são ruins para poder eliminá-lo na forma de urina. Compõe-se dos rins que filtram o sangue e que são verdadeiros órgãos ativos no trabalho da seleção das substâncias de rejeição, ou seja, que não serão aproveitadas e que podem fazer mal para a nossa saúde. Dos bacinetes renais, com os respectivos ureteres, que a gente chama, né, que conduzem a urina até a bexiga. Da bexiga, a bexiga a gente pode dizer que seria a bolsa, um reservatório que contém ou que vai juntar a urina, e depois o canal, que seria a uretra, esse canal que seria o mediador, né, para liberar essa urina para fora do nosso corpo. Então, assim, naturalmente você vai produzir essa quantidade diariamente, que você gosta e que você não gosta, e que o seu organismo também vai eliminar essas substâncias. Então, nós não dormimos, eu diria assim, na posição horizontal, de maneira aleatória, não. Quando a gente está deitado, você observa que naturalmente a gente sente mais vontade de fazer xixi. E à medida que a idade vai avançando, existem alguns problemas que podem ser desenvolvidos no idoso, que a gente chama de incontinência urinária, que é a dificuldade de sentir quando está prendendo o xixi ou quando está liberando. E por isso que muitos idosos que têm incontinência urinária acabam se urinando porque não conseguem controlar. E aí a gente tem o hormônio antidiurético, que também vai ajudar, que está trabalhando lá no cérebro da gente, que a gente chama de hipófise, que vai ser o agente regulador dessa urina, para dizer a gente qual o momento que a gente deve ou não liberar esse xixi. A eliminação de água é necessária porque as substâncias que são rejeitadas, que não fazem bem, são dissolvidas no próprio sangue, que é constituído na sua maior parte de água, seja também porque a quantidade de água presente no sangue e no tecido devem ser mantidas naturalmente constantes. Então, assim, existe uma discussão muito séria entre os especialistas, os professores, os estudiosos, os médicos, que o nosso organismo é composto de 65% de substâncias líquidas. 60%, 65%, a gente tem uma discussão muito antiga a respeito desse percentual. Ou seja, nós necessitamos
de uma quantidade determinada de líquidos no nosso organismo por dia. Para você ter uma ideia, um paciente, uma pessoa, se fizer uma greve de líquido, não consegue passar mais de 7 dias vivo porque o organismo começa a entrar no que nós chamamos de falência, ou seja, ele para de funcionar. Alguns órgãos internos começam a parar de funcionar. Então, o indivíduo que faz greve de fome, ele pode chegar até 30 dias sem comer, mas ele não pode passar mais de 5 a 7 dias sem ingerir líquido ou água para ser hidratado, porque os seus órgãos internos começam a parar de funcionar. A água entra na composição de todos os tecidos da substância no meio da célula, que nós chamamos intercelular, que enche esses espaços entre as células. Ela é constituinte universal de todos os organismos, eu diria assim. Tem a tarefa essencial de servir, funciona como um solvente natural de todas as substâncias que são naturalmente ingeridas por todos os seres, então nós chamamos de fisiologicamente ativas. A água entra no organismo com o alimento e as bebidas, em parte de forma no seu próprio organismo por efeito das reações químicas que existem no lugar, que nós chamamos de uma reação naturalmente bioquímica, biovida, química, porque acaba ajudando tecnicamente na transformação de tudo que nós ingerimos, ou seja, no nosso metabolismo propriamente dito. Depois de ter realizado as suas importantes funções, a água deve ser naturalmente eliminada, porque já manteve o equilíbrio do corpo, né, que a gente chama de equilíbrio homeostático, né? Como antes tinha servido de veículo, essas substâncias nutritivas agora vão servir de algumas dessas substâncias de rejeição. Por isso, o nosso organismo naturalmente acaba eliminando essas substâncias. Como ocorre a excreção, ou seja, a liberação? Nosso sangue contém muitas dessas substâncias de que não são necessariamente importantes, mesmo sendo perigosa. A água em excesso, sais minerais, células mortas ou alteradas e resíduos dessas atividades celulares devem ser eliminados. Por isso, por quê? Porque elas fazem mal o seu excesso ao nosso organismo. Depois que ela foi aproveitada, nutrida e tudo mais, ela deve ser eliminada. E como é constituído o sistema urinário? Os componentes do sistema urinário são 2 rins, 2 ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Esses rins, eles são os principais agentes, eu diria assim, na filtragem, na eliminação dessas substâncias que são nocivas e que acabam auxiliando a todos nós para que consigamos nos manter em equilíbrio, né? Aí a gente diz assim, normalmente ele fica na região do abdômen, na região lombar, na parte de trás, um de cada lado, naturalmente, de cada lado da coluna vertebral, e são rodeados de tecido gorduroso, que é um tecido natural de proteção, e eles têm uma forma de feijão, só que um tamanho maior, de cor normalmente vermelha escura. Tem o tamanho de um ovo de galinha, normalmente, naturalmente, tamanho de um ovo de galinha, que mede cerca de 11 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura. Então é mais ou menos do tamanho do ovo de galinha. Só para a gente ter uma ideia de dimensão, né? Pesam entre 115 e 155 gramas nas mulheres e entre 125 e 170 gramas nos homens. Isso é o peso natural do rim de um ser humano. O lado côncavo, né, voltado para a coluna vertebral, e como esse lado que entram e saem os vasos sanguíneos, do qual a artéria renal e a veia renal são os mais importantes. Então, assim, existe, na verdade, uma distribuição melhorada a respeito da sua funcionalidade, da sua fisiologia propriamente dita. Os rins extraem, na verdade, esses produtos, essas substâncias, eles colocam para fora essas substâncias residuais do sangue através de pequenos milhões de filtros, né? Que é aquilo que eu falei anteriormente, que são os néfrons, que é um tecido específico que funciona como se fosse uma espécie de peneira para filtrar toda essa substância, que tem essa unidade funcional. Cada néfron apresenta 2 partes principais, que a gente chama de cápsula glomerular, né, que é a cápsula de Bowman,
que a gente conhece, né? E os túbulos renais. Esses túbulos renais também são responsáveis por essa eliminação. São identificados como túbulos contorcido, proximal, alça néfrica, que é a alça de Ellen, né? Então, na verdade, existe uma composição, uma denominação para esses túbulos, e a gente vê aqui na figura como eles normalmente estão organizados dentro do corpo humano. No interior da cápsula glomerular penetra uma arteríola, quer dizer, uma artéria menor, que tem uma ramificação do rim e que acaba se emaranhando, se desdobrando para pequenos vasos que nós chamamos de capilares, que são vasos menores do que as veias que vocês conhecem, que é chamado de glomérulo renal. Essa cápsula glomerular continua no túbulo contorcido proximal, que se estende até uma alça em forma de U, chamada alça néfrica. Por que néfrica? Porque vem de néfrons. E o que são os néfrons? Vou repetir. É o tecido específico que compõe o rim do corpo humano. Dessa alça segue um outro túbulo contorcido, o distal, né, que a gente chama, que é o conjunto desses túbulos que formam esses túbulos renais. A urina se forma nos néfrons, ou seja, nesse tecido renal, basicamente em duas etapas, a de filtração glomerular e a de reabsorção renal. Ou seja, muito do nosso líquido que ingerimos, só para tentar explicar melhor, o próprio organismo acaba reaproveitando. Ou seja, professor, então quer dizer que todo o líquido que eu vou ingerir, esses 2, 3 litros, eu vou liberar no xixi? Não, vejam só, a gente precisa entender a matemática da coisa. Olha, eu faço 1,5 litro de xixi por dia, normalmente eu elimino 1,5 litro de xixi por dia, mas eu consigo ingerir de 2 a 3 litros de água. Mas quando eu faço cocô, eu perco água, quando eu respiro, eu perco água, quando eu consigo expelir ou cuspir, que a gente chama, a gente perde água. Quando você transpira, você perde água. Então, quando você anda de bicicleta, então, todas essas outras maneiras são maneiras de você liberar a água que você ingeriu. Então, ainda uma outra parte também é absorvida pelas células do seu corpo. Então, na verdade, a água entra e a água sai. Então, é preciso que você tenha uma reposição diária. E aí alguém diz mesmo assim, professor, se de repente eu não tomar água, eu vou ter problema nos rins? Sim, vai ter problema no rim. Não quer dizer que necessariamente você vai ter que fazer hemodiálise, que seria esse tratamento, essa filtragem do sangue por uma máquina, quando seu rim parar de funcionar. Não quer dizer também que você vai produzir o que nós chamamos de cálculo renal, que é uma pedrinha que os néfrons acabam produzindo. Eu particularmente já tive a oportunidade de ver. Não quer dizer isso, mas você vai comprometer o trabalho dele porque o seu organismo tem necessidade de reposição da água. Então, quando você não repõe, ele reclama. E quem sofre mais? Os rins. Então, é preciso entender todo esse funcionamento, toda essa fisiologia. Na cápsula glomerular, ocorre essa filtração da própria urina. Esse filtrado contém substâncias que são úteis ao organismo. Água, glicose, vitaminas, aminoácidos, sais minerais, de todas as formas. Ou seja, todas as substâncias que a gente ingere se misturam com o sangue filtra uma parte dessa água que é invertida ou revertida para ele, e depois encaminha para o próprio tecido celular. Então, assim, as substâncias que são consideradas maléficas, tóxicas ou inúteis, essas vão ser eliminadas, como é o caso da ureia e do ácido úrico. Então, assim, esses túbulos renais que acabam funcionando nessa proteção, nessa fisiologia, nessa forma, nessa função, são importantes. Então, é importante ingerir água, é importante ingerir líquido, é importante que você saiba que esses aminoácidos, essa glicose, essa coisa do carboidrato, né, vai ser filtrado pelo seu próprio sangue, porque essas substâncias naturalmente vão se misturar ao sangue. Essas substâncias são úteis, algumas vão retornar para o nosso organismo e algumas que são eliminadas. Os néfrons, os tecidos recolhidos, os resíduos recolhidos, são enviados através dos ureteres
diretamente para a bexiga. Esses ureteres são 2 tubos musculosos e elásticos que saem um de cada lado dos rins e vão diretamente para a bexiga. E a bexiga é aquela, como eu falei para vocês anteriormente, aquele saco, aquela bolsa meio que elástica que vai suportar acumular o líquido para depois ser eliminado através da própria urina. Ela tem aproximadamente um comprimento de 30 centímetros e ela fica ali se acumulando até um determinado momento. Depois que percebemos que há uma quantidade determinada, né, ela não fica totalmente cheia, ela começa a eliminar. Este reservatório está ligado a um canal, que é a uretra, né, que se abre no lado exterior para o meato da urina, né, urinário. E sua base está rodeada pelo esfíncter, né, que é uma uretral, que na verdade seria um outro órgão responsável por isso, ou uma canaletazinha, que pode permanecer fechado e resistir à vontade de urinar. Válvulas existentes entre os ureteres e a bexiga impedem que a urina volte para o interior do nosso corpo. E o que é propriamente a urina? É um líquido transparente, amarelado, formado nos rins e que transporta os produtos residuais do metabolismo que nós produzimos. Então, assim, a urina propriamente dita é isso. Às vezes, professor, e por que às vezes a gente tem uma urina tão amarelada? Pode ser ocasionada quando você está ingerindo algum tipo de substância medicamentosa, alguma outra comida que você comeu muito gordurosa e que acabou se misturando ali ao sangue, com aquela filtragem que o rim começa a realizar, a sua urina normalmente muda de cor, mas não é comum. Então, se ela ficar um amarelo muito acentuado, chama a sua mãe: mamãe, eu preciso que a senhora olhe o meu xixi, pode ser que tenha algum componente aqui que eu preciso fazer um exame de urina que nós chamamos laboratorialmente, ou no laboratório, de sumário de urina. E lá a gente vai ver se tem infecção urinária, que provoca muita dor, ardência na hora de fazer o xixi, entre outras situações, né? Alguns cristais que são eliminados quando a pessoa começa a tomar pouca água, a gente observa que o xixi fica muito escuro e é preciso ter um cuidado a mais. Ela é normalmente constituída por 95% de água, na qual a ureia, toxinas e sais minerais como cloro, magnésio, potássio, sódio, cálcio, entre outros, formam esses 5% restantes que são dissolvidos. Também pode conter substâncias comuns que são utilizadas pelo organismo, que devem se encontrar em excesso, que devem ser naturalmente eliminados. Os néfrons estão sempre funcionando? Sim. A atividade é contínua e permanente. Mais de 1.000 litros de sangue, como eu disse a você, mais de 1.000 litros de sangue passam através dos rins todos os dias. Professor, como é que é isso? É natural, gente. Mesmo quando eu estou dormindo, mas meu organismo está filtrando sangue. Mesmo quando eu estou deitado cochilando, meu organismo está filtrando sangue. A gente só tem 5 litros de sangue no máximo no nosso organismo. Num período de 24 horas, os néfrons produzem cerca de 180 litros de urina, mais 180 litros são produzidos, mas em média cada pessoa só elimina 1,5 litro por dia, ou seja, ele produz, mas essa substância acaba sendo reutilizada pelo próprio organismo, não a urina propriamente dita, mas as outras substâncias que o rim identifica ali que podem ser boas para o seu organismo, ou seja, de toda essa urina que é produzida, apenas cerca de 1,5 litro é liberado. É verdade que para onde é que vão os restantes dessa urina que o rins produz, aquilo que eu comentei? É verdade que se forma uma muito maior quantidade de urina do que realmente se expulsa. Ou seja, nem tudo que sai da corrente sanguínea vai direto para o exterior do corpo. Se os rins diariamente produzem 180 litros de urina, mas apenas são responsáveis pela excreção de 1,5 litro, isso significa que 178,5 litros tem um destino diferente. E esse destino é o quê? Quando o sangue é filtrado, muita coisa passa para os rins, fazem falta no organismo. Por esse tipo de situação, há um reaproveitamento desse líquido, ou seja, o rim identifica essas substâncias e começa a mandar para o resto do organismo. Esse mecanismo é designado como reabsorção, que permite que grande parte da água que sai do sangue, cerca de 99%, não chegue a compor a urina que você vê na hora
de colocar no vaso. E que não se esqueça de que 70% do nosso organismo, 65%, 70%, é formado por esses líquidos. Então, assim, se a gente começasse a liberar tudo isso, ia ser um complicador. Por uma questão de conservação de controle hídrico, né, o organismo acaba se equilibrando. Além de água, outras substâncias, acontece exatamente do mesmo jeito, no mesmo tempo, do mesmo modo. Determinados sais desempenham papéis muito importantes no funcionamento do organismo e a saída desses sais do organismo poderia provocar um problema maior. Os rins formam sempre a mesma quantidade de urina? Não, por incrível que pareça, pois a quantidade de urina produzida depende muito do regime alimentar, como eu falei para vocês, do que você realiza, do seu metabolismo e a maneira de como você vai eliminar toda essa substância. Então, quanto mais sal você ingere, a gente sabe disso, mais difícil é a liberação do xixi. Esse aumento faz com que essa reabsorção de sal, né, que a gente sabe aconteça normalmente, e que impede essa perca, né, essa liberação que o organismo acaba não perdendo. Diminui com isso a quantidade de sal na urina e que vai aumentar naturalmente lá. Então, assim, se verificar uma diminuição na quantidade de sal no sangue, o organismo responsável responde com um aumento da capacidade de reabsorção e mais sal volta a entrar na corrente sanguínea. Então, assim, há um processo metabólico constante acontecendo. E a gente sabe que o sistema urinário é fundamental. E esse controle hídrico para o nosso organismo é primordial para que a gente se mantenha vivo. Tomara que vocês tenham gostado da explicação rápida, breve, e nós vamos voltar em uma próxima aula para dar continuidade a essa ideia. Um abraço e até mais.